Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Não sei em que horário você está me vendo e é por isso que eu falo sempre bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar, sentir a necessidade de transbordar algo que o Senhor tem falado no meu coração. E se você é cristão, se algum dia alguém falou sobre a história de Jesus para você, foram seus pais, ou foram seus professores, ou foi algum amigo que te mostrou que o Filho de Deus encarnado esteve aqui na Terra e que Ele morreu por você e você entendeu isso. E aceitou essa verdade, você é cristão. E como tal, tem algumas verdades bíblicas que a gente tem que entender e que a gente tem que crescer nelas. E eu estava meditando em João, o Evangelho de João 1. E tem um versículo ali que eu não vou me recordar o número, mas você pode ler o verso de João inteiro, o capítulo todo, 1. Mas um versículo me chamou muita atenção. Diz assim: Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os seus eram os judeus. O povo judeu esperava pelo Messias, já tinha recebido profecias sobre a vinda de um Messias há muitos anos, há séculos. E eles esperavam. E finalmente o Messias chegou, mas eles não reconheceram. Outra passagem também que me chama muita atenção está em Mateus 13, se eu não me engano, lá depois do versículo 30, 40, fala que Jesus foi lá na cidade onde ele foi criado, em Nazaré. E ele chegou lá na sinagoga, a igreja daquele lugar, e ele começou a falar. E ele falava com tamanha autoridade e sabedoria que eles ficaram maravilhados. Mas de repente eles se lembraram, mas esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de José, da Maria? Não é aquele que a gente conhece as irmãs e os irmãos dele aqui? E mais adiante, a Bíblia, e eles questionaram, e de onde vem essa sabedoria dele? Começaram a olhar para Jesus com incredulidade e desconfiança. E é um versículo tão interessante e intrigante, que diz que Jesus, o Filho de Deus encarnado, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sabe? Às vezes a gente se acostuma com Jesus. A gente já ouviu falar muito dele, já leu a Bíblia ou trechos da Bíblia várias vezes e parece que ele fica assim como alguém próximo de casa, comum, que a gente não dá valor na presença, na sabedoria, no que tem para dar. Parece que no nosso dia a dia, quando as coisas estão indo mais ou menos dentro do controle ou dentro do esperado, a gente ignora a presença de Jesus tantas vezes. Ele está do lado, ele está falando e a gente não o reconhece. Parece que a gente não percebe o tanto que a gente perde de desfrutar da presença dele. Parece que a gente não percebe o quanto que a gente perde em não buscar a sabedoria que ele tem para nos passar. Isso é tão triste. Tem um outro trecho da Bíblia que diz que Jesus foi visitar os amigos dele, Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha multidões seguindo ele, tinha um ministério que lhe tomava tempo, ele gastava tempo em oração, ele era uma pessoa ocupada com o reino. Mas ele parou para visitar Marta, Maria e Lázaro, que eram muito amigos. Sabe o que aconteceu? Maria parou tudo, foi para os pés de Jesus, beber da sua sabedoria
e desfrutar da sua presença. E Marta ficou preocupada em deixar a casa pronta, em fazer o almoço para Jesus. Não que isso não fosse importante, mas às vezes a gente se preocupa mais em servir, em fazer alguma atividade para Deus, para Jesus, e esquece que o mais importante é desfrutar a presença dele. E Marta ficou indignada com Maria. Tipo assim, como? Como assim? Que Jesus está aqui e eu estou aqui atarefada e Maria não vem me ajudar. E Marta reclamou para Jesus e Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes a gente não despreza a melhor parte? A parte de desfrutar da presença de Jesus. Sabe aquela alegria que às vezes você procura em amizades, em viagens, em experiências? A alegria de uma experiência espiritual com Jesus é infinitamente maior e a gente desperdiça isso. A gente podia estar desfrutando da presença dele todo dia e a gente passa dias, muitas vezes em correria, sem quedar-se aos pés de Jesus, porque a gente está acostumado com a presença dele. E sabe, às vezes a gente deixa de receber, de viver milagres por causa da nossa incredulidade. Porque a gente já se acostumou tanto com as histórias de Jesus, a gente já leu tanto, já ouviu tanto falar dos milagres dele, que parece que ele virou alguém tão de casa que não é tão miraculoso mais. E por causa da nossa incredulidade, a gente deixa de viver milagres. E isso é triste. Quantas experiências maravilhosas com Jesus eu e você já poderíamos ter vivido e que a gente perdeu de viver. Tanto que isso mudaria a nossa vida e mudaria a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas que a gente não se permitiu viver, que a gente acostumou com Jesus. Você está tão acostumado com ele que você não desfruta mais a presença dele, que você não reconhece mais a importância da sua sabedoria, da sabedoria dele, de quedar-se aos pés dele para beber da sabedoria dele. Será que você se acostumou tanto com Jesus? E você acha que aqueles milagres ele fez lá, mas ele não faz mais milagres como antigamente? Será que você se impressiona mais com os avanços da tecnologia, da ciência, da medicina, do que com a presença de Jesus? E o poder imensurável dele, e o amor imensurável dele. Quantas vezes ele está do lado, ele está aí dentro de você e é ignorado. Eu queria deixar essa reflexão para você e para mim. Que todos os dias a gente se impressione com a sabedoria de Jesus. Que todos os dias a gente se quede pelo menos alguns minutos aos pés dele para beber da sua sabedoria. Que a gente clame, espere, creia nos milagres que ele pode fazer em todas as áreas da nossa vida. Milagres físicos, milagres emocionais, milagres espirituais, que são os maiores. Que é a transformação de vida, a transformação de pessoas, a transformação de circunstâncias que estão completamente fora do nosso controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele está aí. E ele está aqui. Que a gente perceba a nobreza e a importância da presença dele todos os dias. Que a gente não se acostume para achar que é um fato corriqueiro e sem importância. Mas que a gente perceba a luz de Jesus, que a gente perceba a presença dele e desfrute da presença dele. Essa reflexão que eu queria deixar para você nesse dia. E se de alguma forma essa mensagem edificou você, trouxe algo de bom para você, compartilhe ela. Siga também o meu canal, o link está na bio. Lá tem outros vídeos que eu não posto aqui. E vai ser um prazer compartilhar com você.
e que esse recado, que essa mensagem chegue mais longe. Para chegar mais longe, depende de você me ajudar a transmiti-la. Um excepcional dia para todos.